Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Power BI na Prática. Eu sou Marcelo Leite, instrutor, analista de dados aqui do canal. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora, dá uma força aqui pro canal, já deixa o like no seu vídeo. Você ajuda aqui a gente você apoia a gente, né? É uma forma de vocês nos apoiar, para que a gente continue criando conteúdo aqui para vocês. Hoje eu vou responder uma dúvida de um inscrito aqui do canal, bem bacana, do Hilton dos Santos. Ele me mandou uma mensagem lá no Instagram, tá? Coincidentemente, foi lá no meu Instagram pessoal, que nem tem nada a ver com Power BI, né? Mas ele foi lá e me mandou uma mensagem dizendo que ele é inscrito aqui no canal e ele conseguiu um emprego só seguindo as dicas aqui do canal e estudando Power BI aqui no canal. Então foi bem bacana, ele ainda não comprou o nosso curso completo ali de Power BI, por isso que ele me mandou uma dúvida aqui, mas ele já pretende comprar para alavancar ali a carreira dele, né? Ele já está na lista dele ali de próximas coisas que ele tem que fazer. Ele já conseguiu esse emprego maravilhoso ali que ele está só seguindo as dicas daqui. Imagino que ele ainda vai poder fazer depois, quando ele comprar lá o nosso curso, né? Então ele mandou uma dica aqui que o pessoal lá do curso sabe resolver facinho isso daqui, né? Mas eu já fui e já ajudei ele, tá? Não tem problema nenhum com isso, eu já mandei direto ali para ele a solução, mas eu pedi para ele me deixar gravar também aqui para o canal, tá? Porque a dúvida dele foi bem legal. É uma dúvida bem específica, mas eu acho que vale a pena, porque talvez vale a pena no caso que eu digo mostrar aqui para vocês, porque talvez alguém possa ter a mesma dúvida, tá? Dentro de um relatório que você esteja trabalhando. Então vou responder aqui essa dúvida dele. Deixa eu mostrar já o arquivo aqui que ele me mandou. Eu já desconfigurei aqui os valores, tá? Tirei as marcas, deixei só realmente o problema aqui com os valores multiplicados para a gente não ter nenhum problema aí com o compliance ali do cliente dele, onde ele trabalha, né? Então desconfigurei aqui para a gente poder mostrar. Mas o que, que ele tem aqui? Basicamente ele criou muitas medidas, ele está um pouco desorganizado aqui o modelo dele, tá? Isso porque ele não tem nosso curso completo, mas se ele tiver, ele vai começar a criar relatórios bem mais organizados que esse aqui. Certeza, hein? Inclusive, eu esqueci o nome dele, é o Hilton. Inclusive, Hilton, deixa seu comentário aí aqui nesse vídeo, o pessoal já que eu estou inventando aqui, que realmente você me mandou esse arquivo. Mas vamos lá. Ele tem alguns filtros aplicados aqui direto no relatório, tá vendo? Ele tem filtros aplicados no relatório, então aqui já dá uma complicada, porque eu não posso criar tabelas calculadas aqui para resolver esse problema de uma forma mais simples, né? Eu tenho que criar de fato medidas, porque tem contexto de filtro aqui aplicado, tá? Então isso complica um pouquinho mais a nossa solução aqui. Mas basicamente o que ele tem? Ele tem aqui essa tabela de base polos, que eu vou mostrar lá para vocês aqui, ó. Base polos tem os dados desses municípios. E ele tem uma tabela de faturamento aqui que mostra alguns valores desses caras. Então, basicamente, as medidas fazem o seguinte: ele tem as medidas estão aplicadas aqui nessa matriz, tá? E tem essa medida chamada adplant, que vai lá numa tabela de contas e calcula os valores de quem tem o status lá como adplant. Faz a mesma coisa com o inadplant, essas duas colunas que vocês estão vendo aqui. E aí vem uma média de faturamento, que é essa terceira coluna aqui da matriz, que faz uma média baseada nesses valores ali de faturamento. Tá? Então ele pega lá o faturamento, que é outra medida que tem aqui, né? Para poder fazer essa média. Baseada na dimensão calendário, eu tenho certeza que ele aprendeu a fazer isso aqui no canal, porque ele está usando até a mesma nomenclatura. Tá? Maravilha, parabéns. Irmão. Então, ele tem essas medidas. E aí ele tem essa outra medida, essa giro aqui não é muito importante, tá? Eu posso até tirar ela aqui para a gente não confundir, deixa eu tirar essa giro daqui, pá, não precisa. Essa first regional aqui também não precisa. Essas aqui são as importantes para a gente, essas medidas, né? E ele tem essa última medida aqui, está aqui nessas medidas gerais, que é a status de município. O que, que ela faz? Ela faz uma comparaçãozinha entre o valor de inadimplência dos municípios, deixa eu colocar mais para baixo aqui, matriz, o valor de inadimplência dos municípios e a média de faturamento. Então, a lógica ela é até simples. O que, que a lógica faz? Ela vem aqui e compara esse valor de inadimplência, por exemplo, vamos pegar esse primeiro que está com status inadimplente, tá vendo? Ele tem de inadimplência 279 mil, mas a média de faturamento é 126 mil, ou seja, a média de faturamento é menor do que a inadimplência. Então, toda vez que a inadimplência for maior do que a média de faturamento desse município, ele está inadimplente. Deu para entender? Porque basicamente significa dizer o quê? Que o município tem mais inadimplência do que ele consegue faturar. É isso, por mês, tá? Porque essa média aí, eu acredito eu, que é baseada no mês. Ou por ano, seja lá a média que ele fez. Mas os status estão funcionando, está certinho. Repare que quando isso inverte aqui, ó, a inadimplência está menor do que o faturamento. Aí ele fica adimplente. Maravilha. Só que qual que é o problema do Renilton? Ele queria saber a quantidade ali no cartão para mostrar para os consumidores desse relatório
a quantidade de municípios inadimplentes e a quantidade de municípios adimplentes. Maravilha. O grande problema aqui do Renilton é que ele fez tudo por medida. Ele criou o contexto de filtro aqui direto na página do relatório. Então, ele não consegue simplesmente contar as linhas disso daqui, porque não é uma tabela, e o count rows, né, que conta quantas linhas numa tabela, precisa ter essa coluna calculada, precisa ter essa tabela calculada. Então não dá simplesmente para ir lá criar uma coluna calculada, porque tem esses contextos de filtros aqui. Então a gente vai ter que criar isso numa medida e criar tabelas virtuais aqui para isso acontecer. Tá? Então vamos fazer aqui nessa base polo uma medida, tá? Vou chamar aqui de medida. Eu vou chamar ela de QTD, cidade. Eu sei que é município, mas eu vou chamar com a mesma nomenclatura dele até para não confundir, tá? Cidade, adimplente. Vamos começar com as adimplentes, tá? Adimplentes, né? Isso aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter que criar uma variável. Vou criar uma variável. Opa, dei enter aqui sem querer. Peraí. Vou criar aqui uma variável. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês lerem o que eu vou fazer, tá? Então, var, que eu vou chamar de underline table 1. Eu estou chamando de underline porque table é uma palavra reservada do sistema, tá? Então, se eu colocar um underline, ele deixa passar. E eu vou usar aqui uma função chamada summarize. Summarize. O que a summarize faz? Ela me permite filtrar uma tabela e criar expressões ali dentro, tá? A tabela que eu vou filtrar vai ser a base polos. E eu vou pegar a primeira coluna, que é cidade, da base polos, vírgula. E aí eu posso ir colocando mais colunas, ou eu posso criar minhas próprias colunas baseadas em expressões. Como é que eu faço isso? Eu abro aspas duplas aí para criar a minha coluna, que eu vou chamar de adplentes. Fecho aspas, coloco uma vírgula, e aí eu posso dizer qual expressão eu quero para essa adplentes. Já existe uma coluna chamada adplentes. Na verdade, eu nem preciso da adplentes, porque eu vi que a condicional dele lá usa só mesmo a inadimplência como base, né? Eu comparo o valor da inadimplência com a média de faturamento. Então, eu preciso só da inadimplentes. Inadimplentes é uma medida que já existe, então eu nem preciso trazer para cá de volta. Eu posso pegar a medida de inadimplentes dele. Vírgula. Opa, coloquei ponto, vírgula. E eu vou precisar também, para fazer a comparação, da média de faturamento. Né? Então, eu vou colocar aqui a média, faturamento, fechei aspas, vírgula. A minha expressão vai ser a coluna também, a medida, perdão, que já existe, média de faturamento. E vou fechar aqui esse summarize. Tá? Por enquanto é isso daqui. Eu vou dar só um return, tá? Return, e vou fazer um count rows dessa tabela virtual que está ali em cima. Ela está numa variável, tá? Então essa variável está retornando já uma tabela. A summarize é uma função que retorna a tabela. Então eu acabei de criar uma tabela virtual aqui que só existe dentro dessa medida, que ela tem as cidades e essas duas colunas dentro dela. Se você quiser confirmar isso, eu vou copiar esse summarize, tá? Vou dar um Ctrl C, mas por enquanto eu vou confirmar essa medida. Ele vai calcular ela ali. Eu não gosto de criar muito por aqui, que dá uma demoradinha, né? Mas olha só, vamos criar isso como uma tabela mesmo, só para você ver o que está retornando. Isso aqui é só por questões didáticas, tá? Não precisa fazer isso daqui que eu vou fazer agora. Então, eu vou vir aqui nessa área de data view, né? Data view, perdão. Eu vou criar uma nova tabela. Data view. Nova tabela. Vou chamar de tabela didática. Tá? Tabela didática. Só para você ver o que essa summarize retorna, tá? Tabela didática igual. Vou colocar só o mesmo códigozinho. Aqui não vai variável porque eu estou retornando a tabela direto, né? É uma tabela que eu estou calculando. Vou dar OK. Pá. Então é isso aqui que está acontecendo, tá? Ele pega a inadimplência, os primeiros não tem, né? Ó, e aqui é a média de faturamento. Maravilha. Deu para você entender? Deixa eu voltar lá de novo. Vocês falam que eu falo muito rápido, ó. Cidade, inadimplência, até eu escrever errado, não tem problema. E a média de faturamento. Inadimplências. Não tem problema, você sabe que está retornando, né? Beleza, maravilha. Eu fiz um count rows aqui na medida, né? Ó. Então vamos botar essa medida no cartão? Vou pegar um cartãozinho aqui e vou botar essa medida. Ele está retornando lá, ó, 2, 4, 4. Maravilha. Como é que eu sei quais são os inadimplentes? A gente sabe que inadimplentes são aqueles municípios cujo
a inadimplência ela é maior do que o faturamento, correto? Então eu vou fazer dentro dessa minha Summarize um filtro. Então eu vou fazer um filter. O filter requer dois parâmetros, uma tabela e uma expressão. Tabela está aqui, essa tabela inteira, vírgula, filtro. Eu quero que os inadimplências, que é a coluna que eu criei ali, seja maior do que a minha média. Na verdade, se eu quero saber os adimplentes, né, os adimplentes ao contrário. A inadimplência, ela é menor, ela é maior, né, do que o nosso faturamento. Na verdade, ao contrário, é isso mesmo, menor do que o meu média de faturamento. Então, vamos colocar aqui, ó, média de faturamento. E vou fechar a filter, né? Então, lá, estou pegando as inadimplências menores do que a média de faturamento. Então, se a inadimplência é menor que a média de faturamento, eu tenho os adimplentes. Correto? Correto. Não vou corrigir esse nome não, vou deixar assim mesmo. Vou dar OK. Você vai ver que esse valor aqui, ó, vai dar uma mudada. 212. Viu aí que deu uma mudada? Então, os inadimplentes menores do que essa média de faturamento. Beleza. Vou copiar isso tudo aqui. Vou criar uma nova medida. Tá? Colocar para cá. Vamos chamar agora de inadimplentes. Inadimplentes. Vou dar OK. Que é uma medida nova que eu estou criando, tá? Vamos vir aqui nos status do município, ó. Ele é adimplente quando ele é menor, né? Tá vendo, ó? Então, quando isso daqui valida, ele é adimplente, menor do que inadimplente. Então, isso aqui são os inadimplentes. Os adimplentes. Os inadimplentes é quando a inadimplência ela é maior do que a média de faturamento. Então, nos inadimplentes, eu inverto esse sinal aqui e dou um OK. Temos aqui a quantidade de cidades inadimplentes. Vamos dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó. Selecionar esse cara, Ctrl+C e Ctrl+V. Vou só trocar essa medida aqui para nova de inadimplentes. Inadimplentes. Pá. Então deu 12 inadimplentes, 212 adimplentes. Só checando mais uma vez. Inadimplência menor, adimplência maior. Vamos comparar para ver se está certo? Ó. 12 dá para contar. Então, isso aqui são os inadimplentes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o resto adimplente. 9, 10, 11 com esse daqui, né? 12 com esse daqui. E o resto vai ser tudo adimplente, porque está vazio. Então, deu 12 inadimplentes e o resto adimplente. Tá aí a solução do nosso problema com tabela virtual. Ok? Então, e as duas medidas que a gente criou. A gente fez isso com medida, porque as medidas respeitam todos os contextos de filtro, tá? Então não funcionaria se eu fizesse com essa tabela virtual. Você pode tentar aí na sua casa, tá? Na verdade você não pode, porque você não tem esse dado dele aqui que ele mandou, tá? Eu nem posso disponibilizar, embora eu tenha mudado aqui tudo, tá? Mas essa aqui é a nossa tabela didática, beleza? Então isso aqui foi calculado dentro dessa medida, e na medida a gente criou um filtro. Então, foi isso que aconteceu. Vamos lá. E aí a gente usa o nosso Count Rows, que aceita a tabela. Então, essa é a solução do problema aí do nosso querido inscrito. Então, se você tem alguma dúvida específica aí, você pode mandar nos comentários. Se você achar o meu Instagram por aí, @MarceloLeiteJ, vai lá. Você só não vai achar nada de Power BI lá, tá? Eu uso o meu Instagram pessoal para outra coisa. Mas eu respondo lá quem me manda direct, tá bom? Então é isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma aqui esse vídeo, tá? Ficou até um pouquinho longo. Mas que Deus abençoe vocês. Se você não deixou o like aqui no vídeo até agora, deixa o seu like, por favor. Para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos relevantes aí para vocês. Então até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.